A noite descia como um manto negro, deixando a pequena cidade esquecida imersa em um silêncio inquietante. Ana, uma enfermeira de 26 anos, caminhava apressada pelas ruas desertas, ouvindo o eco dos próprios passos. O hospital público onde trabalhava era mal iluminado e superlotado, e a jornada exaustiva deixava sua mente à mercê das sombras que cercavam sua casa, um pequeno abrigo à beira de uma floresta densa e misteriosa. Os desaparecimentos recentes tinham deixado a cidade em alvoroço, jovens que, assim como Ana, adentraram na mata e nunca mais retornaram. O medo pairava no ar como um cheiro ácido, sufocante. Naquela noite, ao passar por uma esquina, a luz fraca de um poste iluminou uma figura. Era Dona Etelvina, uma vizinha idosa, com um olhar furtivo e lábios trêmulos. Ana! Você precisa saber! Ele está por aí, se disfarçando de quem você ama, ela murmurou, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele atrai as pessoas para a floresta, e nunca mais voltam. Ana tentou ignorar, racionalizar como sempre fazia, mas a imagem dançava em sua mente enquanto seguia para casa. Assim que entrou, um estalo de galho quebrou o silêncio. A floresta despertou, um pesadelo vivo e pulsante. O coração de Ana disparou, e suas mãos tremiam enquanto a lembrança dos desaparecimentos a assombrava. O que poderia ser tão poderoso a ponto de enganar e arrancar vidas? O sussurro da floresta a chamava, e, apesar do medo, a inquietação tornou-se uma obsessão. E se houver verdade nas palavras de Dona Etelvina? E se for real? Em um impulso, decidiu que precisava investigar. Nos dias seguintes, Ana se embrenhou nas histórias que circulavam na cidade. Ouviu sobre almas penadas que vagavam à noite em busca de vingança, relatos de rituais obscuros que prometiam poder, mas que custavam vidas. Cada conversa sussurrada deixava Ana mais intrigada e apreensiva. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma conexão aterradora com sua própria família, segredos que a perseguiam, que pareciam rasgar a frágil cortina da normalidade em sua vida. Ela estava rodeada de pessoas assustadas, e a desconfiança crescia como uma onda prestes a desabar. O sorriso de um vizinho parecia esconder algo sinistro. A figura encapuzada que viu à distância, os olhos brilhando sob a lua cheia, transformou-se em um espectro que a atormentava, um símbolo de suas ansiedades. O desespero a invadia, enquanto aquela floresta tornava-se mais um labirinto de trevas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com o panorama tomando um rumo aterrador. Ana não conseguia mais escapar da sensação de que a cidade inteira era cúmplice em algo maligno. Na última terça-feira, quando a lua estava cheia, viu uma pessoa adentrar a floresta sob a luz da noite. A urgência apressou seu coração, talvez não fosse apenas uma história. Era perniciosa, uma caçada a algo mais profundo e sombrio. E, enquanto seu estômago se revirava, ela se perguntava, e se eu estiver correndo para a armadilha? Agora, com a floresta não sendo apenas um lugar de lendas, mas um abrigo para horrores palpáveis, Ana precisava decidir o que faria para proteger aqueles que amava. As sombras sussurravam seu nome, e um pressentimento sombrio a envolvia. Cada passo poderia ser decisivo. Afinal, ela conseguiria escapar a tempo ou se tornaria mais uma história perdida nas profundezas da mata? A floresta parecia estar viva, pulsando de um jeito que Ana nunca havia sentido antes. O vento sussurrava entre as folhagens, como se estivesse tentando contar segredos que não deveriam ser revelados. Hesitando, ela parou na borda da mata, a lua cheia iluminando seu caminho e realçando as sombras que dançavam ao seu redor. Era um convite, e a dúvida de seguir em frente ou voltar se tornava cada vez mais angustiante. Ana respirou fundo, tentando acalmar seu coração ansioso. O que havia por trás das árvores escuras? Que tipo de verdade estava à sua espera? O senso de urgência a empurrava adiante,
Enquanto uma voz interna a alertava do perigo. Com cautela, ela se aventurou pela trilha estreita. A cada passo, o chão coberto de folhas secas estalava sob seus pés, fazendo seu coração disparar. A sensação de estar sendo observada envolvia, e uma silhueta, fragmentos de luz refletindo nos olhos, parecia segui-la a uma distância segura. Ana não era uma pessoa supersticiosa, mas as histórias que ouvirá pareciam mais vívidas do que nunca. Os rostos de seus vizinhos desaparecidos surgiam em sua mente com cada estalo de galho. O que teria acontecido com eles? Para onde eles haviam ido? Qual era a verdade que a floresta ocultava? Então, um grito cortou a noite, ecoando entre as árvores, arrepiando a carne de Ana. O som era de alguém em sofrimento, um gemido que fazia seu instinto de preservação disparar. Ela hesitou, mas o chamado parecia urgente, quase desesperado. Mantenha-se firme, Ana! Gritou a si mesma, avançando em direção à origem do som. Conforme se aproximava, sentiu o ar mudar, denso e pesado, como se estivesse entrando em um lugar sagrado e maldito ao mesmo tempo. Era como se a floresta tivesse decidido parar de enganar e se revelasse em toda a sua glória horrenda. Chegou a um claro onde algo completamente inimaginável aconteceu. Ali, em meio a um círculo de árvores retorcidas, havia uma fogueira com chamas que pareciam dançar de uma maneira que desafiava a lógica. Ao redor dela, figuras encapuzadas estavam em transe, murmurando palavras sem sentido que causavam um calafrio na alma. No centro, uma jovem, visivelmente aterrorizada, lutava para se libertar de correntes que a prendiam. Ana ficou paralisada. A cena à sua frente era o verdadeiro horror, e a jovem seus olhos implorantes pareciam ecoar uma mensagem de desastre. Um movimento rápido a trouxe de volta à realidade. Ela tinha que ajudar, mas como? O medo cravado em seu peito a fez hesitar por um segundo a mais. De repente, as figuras giraram, como se sentissem sua presença. Olhos vazios e impiedosos se fixaram nela. O ritual foi interrompido. Ana foi pega no foco de atenção. Juntas, as encapuzadas drearam uma cantiga macabra. O ar se tornava palpável, e Ana podia sentir o peso do destino apoiando-se sobre seus ombros. Vá embora! Rápido! Um grito. Era jovem. O olhar que Ana encontrou, mesmo sob o pânico, era um pedido e um alerta. Coração acelerado, Ana não pensou duas vezes. O impulso de correr a levou de volta à floresta, mas a sensação de ser seguida não desapareceu. O que quer que fosse que a observava, agora estava se movendo mais rápido. Em sua corrida, Ana se perdeu. As árvores pareciam mudar de lugar, a sensação de desorientação a consumia. O eco das vozes sussurrantes nas sombras a cercava, questionando sua coragem, sua sanidade. E, no fundo, uma pergunta a assombrava: como escapar do que estava sob a superfície? Quando finalmente achou uma abertura, o medo a invadiu mais uma vez. Um brilho vermelho à sua frente, parecia uma saída, mas deveria se aproximar? Ali estava seu dilema: seguir a luz ou voltar para a escuridão da floresta. O que mais a aguardava? Ela hesitou, sentindo um pânico emergir à medida que a silhueta se aproximava. O caminho se dividia, enquanto as sombras tomavam forma, uma verdade aterradora se impunha: a floresta não apenas guardava segredos, ela era um deles. E se a luz for a emboscada e a escuridão a liberdade? Ana questionou a si mesma, sem solução à vista, e um novo eco. Nas sombras soou: Ana, você ainda está aqui? Qual seria sua escolha? A luz vermelha pulsava, atraente e ameaçadora, como um coração batendo freneticamente em meio à escuridão. Ana sentiu um frio na barriga, um misto de curiosidade e terror. Um passo adiante poderia significar a saída ou a queda em um abismo sem volta. A silhueta atrás dela se aproximava, com passos silenciosos que pareciam ressoar pela floresta como um lamento. Vai, Ana! Ela sussurrou para si mesma, instigando a coragem que parecia evaporar com cada segundo que passava. O peso daquelas vozes ecoava em seus pensamentos, uma mistura de canções tristes que reverberavam em seu ser. A luz é uma armadilha, mas e se for a resposta? Com um impulso, ela decidiu. Correu em direção à luz, deixando uma trilha de folhas secas e galhos quebrados para trás. Cada passo a aproximava da fonte estranha, e,
Enquanto a distância diminuía, a luz revelava formas grotescas na penumbra, como se corpos distorcidos estivessem à espreita. Quando finalmente chegou ao centro do brilho, a cena que se apresentou a seus olhos a deixou sem palavras. Uma árvore enorme brotava do chão, suas raízes se espalhando como tentáculos, envolvendo pedras enegrecidas por algum tipo de rituais passados. E no tronco, uma face surge, deformada, cobrindo-a com um véu de horror. Você veio, a voz sussurrou, ecoando nas paredes da floresta. Ana recuou imediatamente, seu instinto gritando que algo não estava certo. Ela se virou, disposta a retornar pelo caminho que havia traçado, mas a silhueta havia desaparecido. O pânico a tomava. O que a floresta estava fazendo com ela? Uma ausência completa de som, como se a própria natureza a estivesse observando, paralisou seu corpo. Você não pode ir, a voz soou de novo, desta vez mais forte, reverberando contra as árvores. Nós precisamos de você. Uma onda de desespero a atingiu. Ana sentiu que as raízes estavam começando a se mover, como se a árvore Kedor estivesse viva, decidida a prendê-la em sua fachada monstruosa. Ela lutou contra o medo e se lembrou da jovem enjaulada. Eu não posso deixar, pensou, transformando sua raiva em força. Ao olhar mais de perto para a face na árvore, percebeu que ela estava realmente pedindo socorro. O que parecia grotesco escondia uma beleza trágica, um apelo ancestral, um clamor que transcendia a própria floresta. Ana decidiu. Com uma coragem que quase não sabia que tinha, ela estendeu a mão para tocar a superfície fria da madeira. Um choque atravessou seu corpo. Imagens da jovem aprisionada, das encapuzadas, e das almas perdidas despertaram em sua mente. Ela viu seus vizinhos desaparecidos, os rostos distorcidos pela dor, conectados àquela árvore. Liberte-nos! Gritaram ao mesmo tempo. Um grito de horror ecoou e, repentinamente, a luz se apagou. A multidão de vozes se mesclou em um grito ensurdecedor, enquanto Ana era arrastada para um redemoinho de trevas. Suas pernas balançavam, tentando encontrar um ponto de apoio, mas era como se tudo estivesse contra ela. Desesperada, ela olhou ao redor. O escuro começava a se fechar, e as silhuetas das encapuzadas surgiram novamente, a luz da fogueira outras vezes se iluminando, mas agora, em tom vermelho profundo e carregado de promessas obscuras. Ana se viu cercada, havia algo de maligno naquelas figuras, uma certeza de que o destino da jovem era também o seu. Vamos ver se você é digna. A voz das encapuzadas ecoou, provocando arrepios. Ana sabia que a conexão havia sido feita, mas a pergunta ainda pairava. Qual seria o preço a pagar? Nesse momento, suas escolhas foram reduzidas a um pequeno espaço, e na escuridão avassaladora, a pergunta surgia insistentemente. Você lutará por libertá-las e se tornará uma delas? Com a floresta exigindo um preço e sua vida pendendo na balança, Ana percebeu que a real escolha estava apenas começando. Ela não estava sozinha. O horror a aguardava em cada esquina. Quem você realmente é? O eco foi a única resposta na escuridão. Ana sentiu o coração disparar. A pergunta ecoava em sua mente, fazendo cada batida parecer mais pesada e desesperadora. Quem eu realmente sou? Não havia tempo para reflexões. As sombras ao seu redor pareciam se aproximar, cada uma mais ameaçadora que a anterior. As encapuzadas começaram a murmurar em uníssono, um canto louco e ritmado que pulsava como a luz vermelha, uma canção de horror que trazia consigo promessas de dor e desespero. Você não veio aqui apenas para observar, sussurrou uma das figuras, sua voz suave como um veneno. Você tem um papel, uma linha a cruzar ou talvez a linha entre ser livre ou perder-se para sempre. As palavras foram lançadas no ar, como uma maldição. Ana sentiu a pressão dela se intensificar. O frio na barriga agora era um gelo corrosivo que subia por sua espinha. A noite se fechava, e a fogueira lançava sombras dançantes sobre o rosto rígido das encapuzadas. A visão daquela roda de mulheres sinistras, unidas em um ritual desconhecido, fez a adrenalina correr nas veias de Ana. Ela precisava agir. Os rostos que ela vira na árvore, as almas perdidas, não podiam se tornar mais um eco na floresta. Eu não vou sucumbir, murmurou para si mesma, sua voz quase uma súplica. Sei que existem histórias aqui, segredos que precisam ser revelados. Uma ideia audaciosa tomou forma. E se,
Ao invés de temer a escuridão, ela a enfrentasse? E se o poder estivesse dentro dela? Ignorando o medo, Ana respirou fundo e deu um passo em direção à fogueira. As encapuzadas pararam de cantar, observando-a com olhares penetrantes, como se fossem seres indefiníveis que podiam olhá-la até o próprio âmago. "O que você quer?" questionou uma delas, os olhos serpenteantes brilhando na luz da fogueira. "Quero saber a verdade!" Ana gritou, sua voz soando mais firme do que se sentia. "Quem são vocês? O que aconteceu com as almas perdidas? E qual é o preço que tenho que pagar?" As encapuzadas trocaram olhares cúmplices. "Você quer a verdade? Então, venha, inscreva seu destino neste círculo." Uma delas fez um gesto, abrindo espaço na roda. A atmosfera mudava, como se a floresta estivesse respirando. Ana hesitou, mas não havia mais volta. Era agora ou nunca. Ela entrou no círculo, e o chão sob seus pés parecia vibrar. A fogueira ardeu com intensidade, e um calor repentino abraçou seu corpo. As vozes novamente se elevaram, desta vez entoando um cântico que parecia remexer a própria terra. Ana fechou os olhos, sentindo uma conexão pulsar. Visões começaram a fluir em sua mente, as encapuzadas em danças ancestrais, os rituais feitos sob a lua, e um gigante de madeira envolvendo tudo, com raízes que se aprofundavam na terra como unhas em carne viva. Uma visceral revelação invadiu seu ser. Ana não era uma visitante, mas uma parte daquela história, daquelas lendas. As almas perdidas eram fragmentos de vidas que haviam sucumbido ao mesmo chamado, mas poderia ela se libertar da maldição? Aquele pensamento a assustou. "Você está pronta para descobrir quem você é?" Uma voz penetrante fez ecoar na sua consciência. "E qual é o preço que está disposta a pagar?" Era a voz da árvore que agora rugia em sua mente, implantando imagens de sangue e sacrifício. Ana abriu os olhos e viu as silhuetas girando ao seu redor. A atmosfera densa pulsava com poder, e ela sabia que sua resposta era crucial, que sua escolha mudaria tudo. Seria ela somente mais uma presa na floresta ou uma libertadora das almas? Uma onda de emoções a tomou, e antes que pudesse pensar, passou a mão pelo coração, sentindo o próprio pulso. "Estou pronta!" gritou. Mas no fundo, uma dúvida persistente surgiu. O que isso realmente significa? E à medida que suas palavras reverberavam pelo ar, tudo à sua volta começou a tremer. A árvore enraizada no coração da floresta parecia se agitar como um gigante despertando de um profundo e sombrio sono. A escuridão se aproximava, enquanto o preço da escolha começava a se desenhar diante dela. "Liberte-as ou junte-se a elas." O eco da floresta ressoou, e Ana percebeu que o verdadeiro terror apenas começava. Que sombras estavam à espreita para a próxima etapa de sua jornada? As sombras dançavam freneticamente ao redor de Ana, como se a própria escuridão estivesse viva. O canto das encapuzadas se intensificou, e a sensação de perigo iminente aumentava. Cada nota parecia puxá-la para um abismo desconhecido, onde ela poderia se perder para sempre. O tremor sob seus pés se transformou em um sussurro agonizante, como se a terra suplicasse, implorando por alívio. As árvores balançavam, e as folhas sussurravam segredos obscuros que deixavam Ana em estado de alerta. Qualquer movimento inesperado poderia ser a diferença entre salvação e condenação. "Liberte-as ou junte-se a elas", as palavras ecoavam em sua mente, martelando a ideia de que o destino de tantas almas pendia sobre suas decisões. Neste estado de tensão máxima, uma das encapuzadas se aproximou de Ana, sua presença imponente criando uma onda de calafrios. "Você ousou atravessar o limiar", ela disse, a voz soando como um eco do próprio lamento da floresta. Mas, mais do que seu desejo de liberdade, é o seu medo que será seu maior adversário. Ana a encarou, a coragem evaporando em um instante com o peso daquela simples afirmação. O que ela estava disposta a enfrentar? À sua volta, as sombras pareciam cintilar como serpentes preparadas para atacar. O corpo dela tremia, mas uma centelha de determinação acendeu quando pensou nas almas perdidas que a cercavam. Seria uma covarde ao se render ao terror. Com um grito de raiva contida, ela se pôs em uma postura de resistência. "Não vou me deixar dominar. Se estou aqui, é para lutar." O grito reverberou,
e a fogueira respondeu, aumentando em uma explosão de chamas que iluminou os rostos das encapuzadas. Algo mudou na atmosfera, a conexão entre Ana e a roda de mulheres parecia mais intensa, como se ambas pudessem sentir a energia correndo entre elas. As encapuzadas franziram o senho, mas um sorriso sombrio cruzou os lábios da figura à frente. Muito bem, espírito ousado. Então, vamos testar essa determinação. Com um movimento abrupto, ela ergueu uma adaga que há muito parecia parte de seu próprio ser. A lâmina refletia a luz, mostrando uma superfície polida que, contra todas as expectativas, parecia sedutora. Você deseja a verdade, não é mesmo? Prepare-se para confrontar seus medos mais profundos. Um murmúrio surdo se espalhou entre as mulheres enquanto a figura avançava, cada passo causando uma reverberação sinistra, como se a própria floresta estivesse autorizando o que se seguiria. Ana sentiu seu estômago revirar, um nó de ansiedade se formando em sua garganta. O que vou ter que fazer? Pensou, o medo espiralando como as folhas secas ao vento. Antes que pudesse pensar mais, a encapuzada a puxou para mais perto, e todo o ambiente pareceu condensar. Das profundezas de seu ser, uma onda de memórias obscurecidas irrompeu. Faces distorcidas, gritos abafados por uma tranquilidade enganosa, e a imagem da árvore, pulsando com uma energia vital e corrompida ao mesmo tempo. Era como se as almas perdidas estivessem sendo arrastadas para a borboleta das chamas. Você é uma guardiã, sussurrou a voz da encapuzada, agora ecoando em múltiplos tons. E também uma condenada. Escolha, uma escuridão eterna ou a luz que pode libertá-las e você. A adaga finalmente se aproximou do peito de Ana, parada, enquanto a dor e a luta pulsavam através dela. Ana prendeu a respiração, um único pensamento atravessava sua mente, o que precisarei sacrificar para encontrar meu verdadeiro eu? E assim, com lágrimas escorrendo como fogo pela sua alma, ela viu que a escolha não era apenas sua, mas um apelo profundo de muitas outras. Então, o que seria necessário para lidar com essa verdade? As chamas da fogueira dançavam ansiosamente, e Ana sentiu que aquele momento poderia ser a chave de algo muito maior ou o fim de tudo. Um grito ecoou na noite silenciosa, e Ana percebeu que ali não era apenas uma floresta antiga, mas um espaço sagrado, permeado de vida e dor, revelando uma força que transcendia o entendimento. E com um último apelo, a realidade começou a desmoronar ao seu redor, mostrando os outros mundos que coexistiam ao seu lado. A seiva da árvore começou a escorrer pelo chão, formando padrões estranhos. Ana sabia que sua história estava para mudá-la para sempre. O que estão me escondendo? Uma nova onda de pessimismo a envolveu, enquanto o terreno sob seus pés começava a se desintegrar lentamente. Mas antes que pudesse registrar a escala da desgraça, tudo ao seu redor começou a se infiltrar em um novo pesadelo. E a pergunta perdurou no ar: ela poderia mudar seu destino ou, afinal, já estava fadada a se perder nas sombras? Ana lutava contra a energia opressiva que a cercava enquanto os padrões de seiva gritantes se contorciam sob seus pés. O chão vibrava, pulsando em um ritmo sinistro que parecia querer engoli-la. Enquanto a adaga da encapuzada brilhava perigosamente perto de seu peito, as vozes das almas perdidas murmuravam em um coro agonizante, como se cada uma delas estivesse implorando por ajuda ou vingança. Que força é essa? Pensou Ana, tentando se concentrar. A encapuzada a observava com um olhar que misturava curiosidade e desdém, como se estivesse avaliando toda a sua vida, suas escolhas, seus medos. Ana sentiu seu coração disparar, cada batida era um clamor por libertação. As encapuzadas em torno dela começaram a cantar, e a melodia se tornava cada vez mais hipnótica. Era uma canção de lamentação, uma sinfonia que se fundia com os sussurros da floresta. Liberte-as ou junte-se a elas, as vozes ressoavam em seu coração, como um mantra torturante. O suor escorria pela testa de Ana, enquanto ela tentava responder à pergunta que pulsava em seu interior. Quando a adaga finalmente tocou sua pele, um choque a atravessou, revelando visões turvas e terríveis. As memórias daquelas que foram sacrificadas para nutrir a árvore surgiram. Mulheres, crianças, esperanças esmagadas. A realidade se fragmentou, e Ana se viu diante de um cenário apocalíptico onde as almas dançavam em um vazio, em busca de liberdade, mas presas pela dor. Não posso permitir que isso aconteça! Ela gritou,
a força de sua voz ecoando além da dor e do desespero. Seu espírito parecia brilhar, e, em um ato de desespero, Ana se lançou contra a adaga, preparando-se para a dor que acreditava que a libertaria ou, ao menos, revelaria a verdade oculta por tanto tempo. A lâmina cortou profundamente, mas enquanto a dor a dominava, algo extraordinário aconteceu. As memórias começaram a se reorganizar, a verdadeira essência daquelas almas tornou-se clara. Elas não eram apenas vítimas, eram guardiãs de um segredo, uma força coletiva que tinha capacidade de mudar tudo. O ciclo de dor poderia ser quebrado. Ana sentiu uma onda de poder atravessar seu corpo, e, em um momento de clareza, viu a árvore à sua frente, vibrante e iluminada. Estava imersa nas histórias das mulheres que haviam vivido e morrido naquele lugar. Sentia seu peso, sua sabedoria, e o desejo de resgatar aquelas que ainda estavam presas. Eu sou você, gritou, não mais apenas uma voz, mas um coro unido em busca de liberdade. As encapuzadas hesitaram, a música desacelerou, e a dança das sombras se transformou em um lento movimento de contemplação. O oisano estava se tornando uma com as almas, conectando-se com tudo que sufocara a floresta e silenciou as vozes por tanto tempo. No entanto, a adaga ainda estava ali, e a figura à frente parecia apreciar o novo rumo da história, mas sua expressão era difícil de ler. Você acha que pode nos libertar? A encapuzada questionou, sua voz reverberando como os ecos do próprio destino. Ana, ainda tomada pela dor, levantou a cabeça e disse, seja lá o que eu precise sacrificar, farei. Porque já não estou sozinha. Ao dizer isso, um brilho pulsante irrompeu da árvore, iluminando a clareira e dissipando as sombras que a cercavam. Mas, antes que pudesse entender a nova conexão que havia criado, uma força opressiva começou a se acumular novamente. O solo sob seus pés voltou a tremer, mais forte, mais ameaçador. A árvore reagiu, suas raízes se agitaram, como se, em resposta ao despertar de Ana, estivessem se preparando para protegê-la de uma nova ameaça. Vá, gritou a encapuzada, seus olhos agora brilhando com determinação, você precisa encontrar o que Câmara se oculta. A escuridão nunca se entregará sem uma luta. E antes que Ana pudesse processar a revelação, tudo ao seu redor se desfez em um turbilhão de sombras e luz, como se o próprio espaço estivesse se distorcendo. A questão pairou no ar, fazendo seu coração disparar. O que exatamente ela precisava encontrar para enfrentar a escuridão que se aproximava e libertar as almas presas? A floresta rugiu novamente, mas agora não apenas de dor, mas de um novo tipo de esperança. Tudo estava prestes a mudar, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Ana sentiu seu corpo ser puxado em direções opostas enquanto a luz e a escuridão se combatia ao seu redor. O chão, antes firme, agora se tornava uma armadilha de sombras, o que a fazia oscilar entre o medo e a determinação. O eco do brado da encapuzada ainda soava em sua mente. O que seria essa câmara oculta? Quando tudo finalmente se estabilizou, Ana se viu em um lugar diferente, uma clareira escura onde as árvores eram mais altas e suas copas encobriam o céu como se quisessem esconder segredos. A atmosfera era densa, carregada de uma tristeza invisível que a envolvia. Em seu coração, uma chama diminuta se acendeu, ela precisava agir. De repente, uma intensidade estrondosa reverberou pela floresta. As raízes da árvore-luz que ainda pulsavam em sua mente começaram a soltar gritos, não mais impulsionados pelas almas, mas como se a própria natureza quisesse alertá-la de algo extremamente perigoso. O ar ficou gelado, e Ana sentiu os pelos de sua nuca se arrepiar. Ela se lembrou das visões vistas antes de se imolar na dor da adaga. Sabia que havia um caminho a seguir, um burburinho de vozes a guiá-la. Cada passo fazia o chão ressoar, e a escuridão parecia encurtar a cada movimento. Respirando fundo, ela se deixou levar pela intuição. Mas antes de conseguir avançar, uma sombra se moveu rapidamente à sua esquerda. O sangue dela parou. Era uma figura escura, com olhos brilhantes como estrelas em uma noite sem lua. Ana congelou, seu coração batia acelerado. Estaria diante de um guardião da câmara? Um espírito vingativo, ou apenas o eco de sua própria mente? Quem é você? Ana conseguiu gaguejar, sentindo o peso da tensão. Eu sou o que ficou. A voz era profunda, quase sussurrante. Muitos já me procuraram, mas é necessário escolher.
Você está disposta a encarar a verdade? Os olhos brilhantes a observavam com uma mistura de curiosidade e hostilidade. Ana sentiu um desejo esmagador de correr, mas algo dentro dela a impediu. Lembranças de outras vidas, de mulheres e crianças que sofreram, a tornaram firme. Sim, eu quero saber. Eu busco a câmara, gritou, com uma força que não sabia que possuía. A sombra pareceu hesitar, o ambiente ficou em silêncio por um breve momento. Então, com um gesto rápido, a figura estendeu a mão. Siga-me, mas saiba, a verdade pode ser mais aterrorizante do que a escuridão em que você se encontra. Ana deu um passo, e hesitação a invadiu. Conseguiria suportar o que estava prestes a descobrir? As vozes na floresta começaram a sussurrar, um lamento de esperança e pavor. Ela precisava decidir, seguir a sombra ou recuar para a segurança do desconhecido. Com o coração na garganta, ela optou por seguir em frente. Juntas, como uma imensidão, atravessaram a clareira a passos largos. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, mas Ana sentiu que a força da árvore estava com ela. Que a conexão com as almas a iluminava. Ao longe, um brilho começou a aparecer, uma abertura na escuridão. Mas, momento a momento, gritos agonizantes acompanharam suas passagens. Você está prestes a confrontar o que ficou escondido, disse a figura. Prepare-se. Ana parou, seu coração batia tão rápido que parecia um tambor de guerra. O que ela descobriria ali poderia mudar tudo. Seu corpo se preparou para o que estava por vir, mas a lembrança das almas presas pulsava em sua mente, e seu poder se intensificava a cada segundo. O brilho se tornou melhor definido, revelando uma porta colossal. O que estaria além? O que ela teria que sacrificar para libertar os que estavam aprisionados e, ao mesmo tempo, enfrentar a própria escuridão dentro de si? Uma nova onda de pavor a envolveu, enquanto a porta se abria lentamente, revelando um mundo novo e aterrorizante à sua frente. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Ana deu um passo à frente, a porta colossal rangendo alto, como se protestasse contra a ousadia dela. O ar que a recebia do outro lado era pesado e cheio de um cheiro doce e enjoativo, como carne em decomposição. Sua mente gritava para que ela recuasse, mas havia algo irresistível naquela abertura. Do outro lado, uma sala escura, iluminada apenas por fogueiras tremeluzentes. O fogo projetava sombras distorcidas nas paredes, e, aos poucos, Ana começou a distinguir formas humanas amontoadas em um canto. Seus olhos brilhantes e desesperados a atraíam, e a figura que a guiava permaneceu ao seu lado, silenciosa e impassível. Essas almas, o que aconteceu com elas? Ana perguntou, a voz trêmula. Elas são o eco do que você deseja saber, a figura disse. Cada uma presa aqui por sua própria verdade, suas próprias escolhas. Ana se aproximou cautelosamente, os corações feridos das almas gritando em harmonia dissonante. Elas estavam cobertas de um manto de sombras que pareciam tentar algemá-las, eternamente aprisionadas em um tormento sem fim. E, enquanto mais pessoas se aglomeravam, Ana percebeu que conhecia algumas delas. Nomes lhe vinham à mente, memórias fragmentadas de vontades e desejos não realizados. As chamas dançantes iluminavam os rostos torturados. Um homem, uma mãe, uma criança. Todos pareciam ter história, sonhos soterrados sob a dor. Ajude-nos! Ajude-nos! Sussurravam. Ana sentiu um aperto no peito. Quando chegou a vez de olhar para si mesma, a reflexão trouxe um frio profundo. No fundo, em algum lugar dentro dela, havia uma escolha a ser feita: pôr-se em risco para libertar aqueles que ali estavam, ou proteger a si mesma e ficar, como todos eles, aprisionada em um ciclo do qual parecia não haver saída. Eu quero ajudar, disse Ana. As palavras saíram de sua boca como uma súplica, mesmo sabendo que isso poderia custar sua própria vida. A figura ao seu lado parecia avaliar suas palavras, seus olhos brilhantes observando com precisão. Despertar as almas é um sacrifício profundo. Você conhece a dor que elas carregam? Você terá que encarar seu próprio eu em busca da liberdade. Ana respirou fundo. Imagens de sua própria vida, escolhas e falhas passaram velozes diante de seus olhos. Havia um peso, uma escura verdade enterrada dentro dela que pulava como um ferido prestes a ser exposto.
Estou pronta para enfrentar isso, afirmou, mesmo sem acreditar completamente nas próprias palavras. Então prepare-se. A voz da sombra era firme. A verdade é como um fogo, pode queimar ou iluminar. O que será, Ana? O que você está disposta a perder? Antes que ela pudesse responder, um eco de gritos cortou o ar. As almas, antes amontoadas, agora se agitaram, as sombras apertando ao redor delas como serpentes famintas. A energia da sala mudou drasticamente, uma pressão intensa a envolveu. O brilho das fogueiras começou a escurecer. Ana se afastou da parede, sentindo uma onda de desespero. O que está acontecendo? Você não pode salvar todos. Algumas verdades são mais pesadas do que você imagina, a figura respondeu, seu tom agora quase triste. Uma das almas olhou diretamente para Ana, seus olhos transbordando emoção. Libere-nos, para que possamos finalmente descansar. Ana olhou para a figura sombria, uma nova onda de determinação tomando conta dela. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação subiu do fundo de sua alma. A verdade que ela buscou seria a única saída? Ou a liberdade viria a um preço tão alto que a destruiria? A pressão aumentou, os gritos tornaram-se mais agudos, e a sala começou a girar, as chamas agora revelando formas grotescas nas paredes. O medo se transformou em pânico. Seria essa realmente a câmara e a verdade que ela queria enfrentar? Ana estendeu a mão, mas o chão tremeu sob seus pés. Uma porta atrás dela se fechou com um estrondo, isolando-a daquele mundo conhecido. E enquanto a escuridão parecia se despedaçar em sua volta, uma nova verdade se revelou. Não era apenas sobre salvar as almas, mas enfrentar a própria escuridão dentro de si. O que mais? A câmara esconderia, e, ao mesmo tempo, o que Ana perderia para conhecer cada segredo? As sombras a cercavam, prontas para receber o que ela decidisse. O tempo se esgotava, e a liberdade estava ao alcance, mas a que custo? O chão tremia, as paredes da sala pareciam querer fechar-se em torno de Ana, como se a própria câmara estivesse viva, sedenta por suas escolhas, por seu sangue. A intensidade da situação a envolveu como um manto apodrecido. Gritos ecoavam, cortando o silêncio opressivo, cada nota uma facada que penetrava seu coração. Ajude-nos! Ajude-nos! As vozes aumentavam em um coro agonizante, um som que incendiava seus sentidos. Ana olhou para os rostos famintos por liberdade, as expressões marcadas por uma dor que transpassava o tempo e o espaço. Olhos sem vida, mas cheios de esperança. Um homem a chamou, seu rosto pálido e deformado, tantos anos de sofrimento estampados na pele enrugada. A verdade não é fácil. Prepare-se! Desesperada, Ana recuou um passo. As almas pareciam sentir sua hesitação, começando a sussurrar palavras ininteligíveis, como um mantra. Cada sussurro era como um golpe. A figura ao seu lado observava, impassível. Ana estava no centro de um pesadelo vivo. O que você quis dizer com verdade? O que está escondido aqui? Gritou, mas nenhuma resposta veio. Somente mais gritos e sombras. A pressão aumentou, e o calor das chamas se intensificou como um abraço sufocante. De repente, as almas começaram a se soltar de suas sombras, como se houvesse algo mais poderoso do que a dor que as prendia. Elas se agrupavam cada vez mais perto de Ana, como se buscassem um porto seguro. A verdade está dentro de você, sussurraram em uníssono, as vozes agora um único fluxo. Liberte-nos! O desespero tomou conta dela. A figura ao seu lado finalmente a tocou. Sua mão, fria e pesada, fez Ana sentir um calafrio percorrer sua espinha. Você também carrega sombras, Ana. Você não pode libertá-las sem primeiro enfrentar o que está dentro de você. Ana olhou mais uma vez para as almas, sentindo o peso de suas vidas, suas dores. Se eu sou a chave, o que tenho que enfrentar? Perguntou, a voz quase sumindo sob o peso da angústia. As chamas à sua volta começaram a dançar de forma frenética, e de repente, uma imagem tomou forma no fogo. Era ela mesma, um reflexo distorcido, cercado por sombras familiares. Uma memória que nunca quis enfrentar, aquele dia fatídico, a decisão que havia tomado, a vida que deixou para trás.
A sala girou e os sussurros a arrastaram para fora de seu corpo, como se ela estivesse flutuando entre as almas. Ana viu a si mesma ferida, gritando por socorro. Você não sabe o que fez! Ecoava a voz do passado, um eco devorador que rasgava cada área de sua mente. A verdade estava diante dela, nua e exposta. Eu não queria! Gritou Ana, lágrimas escorrendo pelo rosto. O calor do fogo se tornou insuportável. O pânico a dominou, e num ato de desespero, ela se virou para as almas. O que devo fazer para libertá-los? As chamas pareceram se acalmar, e um silêncio cortante invadiu a sala. A figura ao seu lado inclinou a cabeça, um semblante de expectativa. Ana percebeu, naquele instante, que a decisão estava em suas mãos, mas o eco de seu passado estava prestes a ser revelado de uma forma aterrorizante. E, então, uma voz se destacou nas demais. Faça a sua escolha, Ana. Ou nós seremos perdidos para sempre. A escuridão se adensou, as sombras se encurtaram, como se aguardassem um movimento. Com o coração disparado e o medo absorvendo sua coragem, ela deu um passo à frente, determinada a enfrentar a verdade que a acorrentava. O que aconteceria se ela finalmente olhasse nos olhos da sua própria dor? As chamas se elevaram em um rugido, um aviso do que estava por vir. A intensidade da sala era palpável, e a câmara, voraz e ansiosa, esperava a decisão de Ana. O que ela escolheria? A pergunta ecoava na escuridão enquanto a sala se preparava para revelar seu segredo mais sombrio. Ana estava cercada por sombras, pelo peso de todas as almas que esperavam por libertação. A pressão da câmara a envolvia, como se cada respiração fosse um desafio para sua coragem. Ela se viu à beira de uma decisão. O que mais precisaria descobrir sobre si mesma para libertar aqueles que se encontravam presos? As chamas dançavam, refletindo as tensões dentro de sua alma. Enfrente a verdade ou permaneça perdida para sempre, ecoou a voz da figura sombria ao seu lado. Cada palavra era um golpe em seu peito, mas a determinação começou a se formar no fundo de seu ser. Eu quero libertá-los, gritou Ana, seu tom ressoando com uma força renovada. As almas ao seu redor pareceram se agitar, um murmúrio de esperança se espalhando pela sala. Mas como posso fazer isso? O que eu preciso enfrentar dentro de mim? Uma série de imagens começou a surgir nas chamas, momentos de sua infância, memórias que ela preferia esquecer, relações que se perderam em um tumulto de arrependimentos. Ela viu rostos familiares, amigos que se afastaram, e a própria dor que ela causou. A verdade pesada a envolveu como uma corrente, quase a sufocando. Você precisa aceitar seu passado para libertá-los do seu pressentimento, murmurou a voz da figura ao seu lado, agora quase empática. Ana percebeu que a conexão com aquelas almas estava ligada às suas próprias escolhas, que uma parte da dor que ela carregava também pertencia a elas. Diga-me o que eu tenho que fazer. Ana pediu, sua voz agora mais firme. As chamas começaram a crescer em intensidade, e a sala vibrou como se estivesse viva. Os olhos da figura sombria brilharam, e Ana sentiu que a resposta se aproximava. Uma escolha deve ser feita. Suas dores podem ser a chave, mas não sem um sacrifício. A figura levantou a mão, e Ana sentiu uma onda de calor atravessar sua pele. Eu estou disposta. Eu vou sacrificar a dor que carrego, gritou Ana, sua essência ardendo como a fogueira em frente a ela. A figura acenou, e uma nova imagem apareceu nas chamas, a jovem que ela tentará salvar, aprisionada, um retrato do medo que se tornará reelaborado em sua mente. A conexão ficou clara. Ana percebia que a libertação daquela jovem agora dependia da sua própria coragem de deixar ir sua dor. Sim. Liberte-se. Vença seus medos, foi o chamado que reverberou ao redor dela, como um eco de todas as vidas que esperavam por ela. Ana fechou os olhos, e em um ato de coragem, pegou a adaga que pairava na escuridão. Ao tocar sua lâmina fria, memórias fluíram novamente, em um momento de epifania. Ela decidiu não ferir a si mesma, mas sim transformar toda a dor em uma luz que iluminaria o caminho para os outros. Eu sou sua guardiã e sua libertadora, disse Ana, erguendo a adaga para o céu, enquanto a chama brilhante se intensificava. Eu não sou mais prisioneira das minhas escolhas. Ao deixar o medo ir,
o calor começou a irradiar do seu coração, envolvendo a sala com uma luz dourada. Em questão de instantes, as almas prisionalizadas começaram a brilhar intensamente e foram liberadas, cada uma gritando em um clamor de gratidão enquanto se elevavam em um turbilhão de luz. Ana olhou ao redor, a pressão em sua mente agora se dissipando. Ursu, força e amor são os verdadeiros sacrifícios. Os ecos de suas palavras reverberaram na câmara, quebrando a escuridão que a cercava. As almas não apenas se libertaram, mas se tornaram parte dela, preenchendo-a com um novo sentido de identidade. A figura sombria começou a desaparecer lentamente, seus olhos agora brilhantes com um olhar de respeito. Você se tornou uma com a floresta, uma guerreira que lutou por liberdade. O passado não mais te definirá. As chamas se tornaram uma onda de luz que iluminou a câmara, e Ana viu a abertura se formando, o caminho de volta à floresta limpo e claro. Por um momento, tudo parecia tranquilo. Eu sou mais forte do que meus medos, murmurou, deixando que a luz a guiasse. Ao cruzar a porta, Ana sentiu o frescor da noite, finalmente livre. A floresta estava em paz, sua essência agora radiante. Olhou para cima, sentindo as estrelas pulsarem como testemunhas do seu triunfo. Ela tinha enfrentado a escuridão e encontrado a luz. A floresta agora sussurrava promessas de esperança e renovação. Ana sabia que sempre poderia viver em seu próprio espaço sagrado, onde as sombras e as luzes coexistiriam em harmonia. A história das almas perdidas não havia terminado, e novas jornadas estavam por vir, mas agora ela estava pronta. Eu sou Ana, e essa é minha história. E o que eu vivi fica para sempre comigo. Em um último sussurro, as copas das árvores pareciam celebrar, cada folha dançando em um balé de liberdade. Ana sorriu, seu coração pulsando com vida renovada. Mas antes de voltar para casa, uma última reflexão cruzou sua mente. Quantas outras histórias precisam ser contadas? Esse pensamento a acompanharia, enquanto a noite envolvia a floresta, mantendo seus segredos em segura vigilância. Anote. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar mais longe. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e se juntar a nós nessa jornada aterrorizante. Não espere nem mais um segundo.